Olha, não tem jeito. A gente fala de Attack on Titan e a conversa sempre chega no mesmo ponto. Eren Yeager é um herói ou um monstro? Exato. É a grande divisão do fandom, né? O mártir que se sacrificou contra o vilão genocida. Só que essa discussão, pra mim, já começa do jeito errado. A pergunta de verdade que a gente precisa fazer é outra. E se, no fundo, o Eren nunca teve escolha nenhuma? E é curioso, porque toda a identidade dele é construída em cima dessa frase, né? Se alguém tentar tirar a minha liberdade, eu não vou hesitar em tirar dele. Isso é o Eren, uma casca de nós. Com certeza, é o motor dele. A busca obsessiva por liberdade. E aí que a história prepara uma das maiores ironias que eu já vi na ficção. Que é justamente essa, como o cara que mais valorizava a liberdade no mundo se transformou, ironicamente, num escravo do próprio destino. Exato. E a resposta para isso não tá em uma grande batalha, não. Tá num momento bem sutil que muita gente nem percebeu o peso na primeira vez que assistiu. E olha, fiquem com a gente, porque entender esse momento muda completamente a visão sobre o final da série. A discussão fica quase sempre aí, né? Nesses dois polos. De um lado, o Eren mártir, o herói trágico, que fez o que precisava ser feito. E do outro, o Eren que pirou, sucumbiu ao ódio, foi corrompido pelo poder e virou um monstro. Mas, sinceramente, as duas visões são simplistas demais. Exato. Essa teoria da loucura é a saída mais fácil. É um jeito de encaixar ele numa caixinha de vilão e pronto. Só que isso ignora completamente as regras do universo da série. Loucura seria ele perder o contato com a realidade. O que aconteceu com o Eren foi o exato oposto. Ele foi atropelado por um excesso de realidade, tudo de uma vez. O que nos leva para a pergunta que realmente importa, a que muda tudo. Isso. O ponto não é descobrir quando ele decidiu se tornar um monstro. O ponto é a gente encontrar um momento exato em que ele perdeu o direito de decidir qualquer coisa. O momento em que o livre-arbítrio dele simplesmente acabou. E o mais incrível é que esse momento não é a queda da muralha, não é nenhuma batalha. É um evento formal, quase burocrático. A cerimônia das medalhas, aquele segundo em que ele beija a mão da história, é ali. Naquele toque, toda a tragédia dele é selada. É o ponto de não retorno. Porque quando ele, portador do Titã Fundador, toca em alguém com sangue real, as memórias se conectam. Só que ele não vê só o passado do pai. Ele vê o futuro. Ele vê as memórias que ele mesmo do futuro enviou para o passado. Ele basicamente recebe o roteiro completo e sem cortes da vida dele. O Rumbling, a morte de 80% da humanidade, a própria morte dele. Tudo, de uma vez. E a partir dali, o personagem que a gente conhecia morre. Aquele Eren explosivo, raivoso, simplesmente desaparece. E no lugar dele, surge um Eren melancólico, distante, com o olhar vazio. Aquilo não é um monstro nascendo, é alguém de luto. Ele tá de luto pelo menino que ele era, e principalmente pela liberdade que ele acabou de descobrir que nunca teve. Ele virou um prisioneiro do futuro. E, pra gente entender de vez como ele ficou preso, a gente tem que pegar um conceito da filosofia que a série usa de forma brilhante, o determinismo. Que, falando de um jeito simples, é a ideia de que o livre-arbítrio não existe, que tudo já está pré-determinado. Só que em Attack on Titan, isso não é só uma ideia. É a mecânica literal de um dos poderes mais importantes da história. E aqui tá o pulo do gato. O detalhe que muita gente deixa passar. O Titã de ataque não prevê o futuro. Não mesmo. Ele recebe memórias de seus futuros portadores. Parece uma diferença boba, mas muda tudo. A causa e o efeito se invertem. O futuro deixa de ser uma possibilidade e passa a ser a causa que determina o passado. Isso cria o que a gente chama de paradoxo temporal, um loop de causalidade. Olha só, o Eren do futuro manda as memórias pro passado, pro pai dele. O Grisha, influenciado por essas memórias, age de um jeito que garante que o jovem Eren vai herdar os Titãs e seguir exatamente aquele caminho, que vai levar para o futuro de onde as memórias vieram. É um ciclo perfeito e inescapável. É nesse ponto que a ideia de escolha na série é totalmente aniquilada. Essa frase aqui resume a situação de forma perfeita. A partir daquele momento, o Eren não está mais vivendo. Ele está executando um programa, um algoritmo, um roteiro horrível que ele viu do começo ao fim. E ele tentou mudar, ele viu outras possibilidades, mas todas elas levavam a um destino ainda pior para Mikasa e para o Armin. Então ele foi forçado a seguir o script. Ok, isso leva a gente para outra questão central. Se ele era só um prisioneiro do destino, por que ele parece abraçar o papel de vilão com tanta convicção? Porque dentro daquela lógica trágica, ele entendeu que seguir aquele roteiro monstruoso era a única maneira de atingir seu objetivo final. A lógica dele tem que se inverter para poder funcionar. O objetivo dele sempre foi o mesmo, que os amigos dele vivessem vidas longas e livres. E ele percebe que para isso acontecer, o mundo todo precisava de um inimigo em comum.
um mal absoluto. E ele decide ser esse mal. Ele se torna o demônio da ilha, o monstro genocida, para forçar o mundo a se unir contra ele e, no processo, transformar seus amigos nos heróis que salvaram a humanidade dele mesmo. É um sacrifício da própria imagem, da própria alma. E quando a gente coloca em uma tabela assim, o tamanho do sacrifício fica brutalmente claro. Ele não sacrificou só a própria vida, isso seria o de menos. Ele sacrificou a amizade com o Armin, a moralidade dele. E o mais cruel de todos, ele sacrificou o amor que sentia pela Mikasa para libertá-la daquele laço dos Ackerman. Ele se autodestruiu em todos os níveis para quebrar a maldição de Ymir e dar um futuro para eles. E aí, essa perspectiva muda a forma como vocês enxergam o Eren. Ele passa de vilão para mártir? Comentem aí embaixo o que vocês acham e se estão curtindo esse mergulho na história, já sabem, se inscrevam no canal para não perder as próximas discussões. Então, olhando friamente, o plano dele deu certo. Ele conseguiu. Os amigos dele viveram em paz e o poder dos titãs foi extinto do mundo. No papel, foi uma vitória. Ele alcançou o objetivo principal. Mas Attack on Titan não é uma história com finais felizes, né? E aí vem a pergunta final. Essa paz, comprada com o sacrifício de 80% da humanidade, durou? A resposta do autor Hajime Isayama é um gigantesco e cruel não. E é aqui que a genialidade sombria dele atinge o ápice. Nas páginas extras que saíram no volume final do mangá, a gente vê o futuro. Gerações se passam e a Ilha Paradis é completamente bombardeada e destruída. O que mostra que o Eren removeu a ameaça sobrenatural, os titãs, mas ele não conseguiu remover o problema real, o ciclo de ódio e guerra que faz parte da natureza humana. E a última imagem é simplesmente de arrepiar. Um menino, muito tempo no futuro, andando pelos escombros de Paradis, encontra aquela árvore onde o Eren foi enterrado. E a árvore cresceu, se tornou idêntica à árvore que deu origem ao poder dos titãs 2000 anos antes. A mensagem é terrível e clara. O poder pode voltar. O ciclo de violência não foi quebrado, foi apenas pausado. Todo o sacrifício monstruoso do Eren, no fim, só adiou o inevitável. E chegamos à tese final e brutal da obra. A verdadeira prisão, a verdadeira muralha, nunca foram os muros de Paradis ou os titãs. Era a própria natureza humana. Eren conseguiu quebrar uma maldição de 2000 anos, mas ele não podia consertar a falha fundamental da humanidade, que é a nossa tendência ao conflito. E isso deixa a gente com essa pergunta, que talvez não tenha resposta. No final das contas, o sacrifício do Eren valeu a pena? Ele comprou liberdade de verdade ou só um breve momento de paz? Ele foi um mártir, um monstro, ou só mais uma engrenagem num ciclo de violência sem fim? Agora a gente quer saber o veredito de vocês. Deixem aqui nos comentários, deem um like se essa análise abriu uma nova perspectiva e, claro, se inscrevam pra gente continuar explorando essas histórias complexas juntos.